se a gente pegar um celular, um computador aqui, voltar lá no passado, na pré-história e mostrar para eles, eles vão falar: o que é isso aqui? Isso aqui é um dispositivo mágico aqui que faz 1 milhão de coisas, né? Caramba, isso aqui é impossível. Vamos falar um pouquinho sobre o início desse experimento, dessa experiência humana aqui no planeta, onde surge realmente essa questão da magia, do poder da mente no planeta Terra. Porque, assim, em alguns estudos, alguns acessos que eu tive, não existia, que é até uma pergunta que eu quero também colocar junto dessa, não existia esse simbolismo todo, essas ferramentas que hoje nós produzimos para poder praticar a magia. Como é que surge isso no planeta, logo no início, quando o ser humano ainda estava naquele primeiro processo do experimento que a gente chama o laboratório, o jardim do Éden, ou o princípio da raça humana aqui? Como surgiu essa questão da magia aqui? Da onde veio? Você consegue explanar um pouquinho para a gente? Isso realmente veio estar dentro do planeta desde o princípio, ou isso vem de fora com outras raças? Boa. Olha, dentro do... Eu posso extrapolar e meio que misturar os dois conceitos de magia e exopolítica. Falando estritamente magia, dentro do meu conhecimento que eu tenho até registrado aqui, né, sobre o misticismo soberano, a magia ela começa... Porque o que é o misticismo, o paganismo, ou seja, a magia como um todo? Ela é essa busca pelo conhecimento e tudo mais, mas isso, em última instância, é, na verdade, uma busca por uma conexão com o todo, né? Então, através, né, essa busca pela conexão com o todo, através de conhecer o todo e se relacionar com ele, através da prática. Então, a magia ela é meio que a mecânica de conexão com o todo, digamos assim, de uma forma geral. Então, com essa busca, né, as pessoas elas sempre tiveram essa busca, né, desde que existem. Então, vamos considerar aí os conhecimentos tradicionais aí, publicamente aí, né? A gente pode dizer então que se a magia existe, essa conexão e tudo mais, a magia existe desde que o ser humano existe aqui na Terra, a gente pode dizer que a magia ela existe desde de centenas de milhares de anos, desde os homens das cavernas que já tem ali algumas pouquíssimas evidências, mas tem ali que já tinham alguns processos religiosos, digamos assim, ritualísticos e tudo mais. E tudo isso surge porque isso até tem a ver com... Isso até vem antes das religiões surgirem, né? Então a magia ela vem antes da religião. O que acontece? Nessa busca por conexão, os homens das cavernas, digamos assim, e até centenas de milhares de anos depois, ali chegando já no surgimento do que a gente chama, que também é bem variado, de diversas formas, mas a gente chama genericamente de xamanismo, né, como um todo. Então, desde antes do xamanismo, a gente pode dizer que essa forma pré-histórica da magia, o ser humano ele já tinha essa convivência com a natureza, né, cotidiana e necessária para a própria sobrevivência. Então, isso era, por exemplo, quando tinha lá alguém na sua tribo e tudo mais, ou na sua caverna, enfim, e ele, quando eles começaram, por exemplo, né, a fazer plantações, isso aí foi das fases que mais trouxe evolução para a magia, digamos assim, um dos momentos, né, de transição mais fortes. Quando as pessoas começaram a plantar coisas, por exemplo, a pessoa ela não tinha todo o acesso à tecnologia que a gente tem hoje, né? Então eles dependiam da chuva, do sol e tudo mais. Então eles não podiam ficar à própria sorte e ter lá a plantação deles e ter uma inundação e perder tudo e todo mundo morrer de fome. Então, essa relação direta, né, de sobrevivência e tudo mais, e que era muito mais forte do que hoje em dia que a gente tem, porque hoje em dia a gente tem opções, tem alternativas e tudo mais, mas naquela época não. Ou você se virava ou você morria, né? Então, assim, para aumentar as chances de se ter, digamos, uma boa sorte, esses seres humanos, eles começaram a querer se relacionar com esses aspectos da natureza para poder meio que pedir, né? Pedir, por favor, não chove, não destrói minha plantação e tudo mais. Eu estou dando um exemplo entre diversos que vocês podem imaginar, né?
Então, e isso levou ao quê? No começo, a relação era direta. Então, esse é o que eu chamo de paganismo raiz, né? Não tinha entidade nenhuma, não tinha nada disso. Mas, há pouco tempo, né, foi se desenvolvendo uma deidificação desses aspectos da natureza, justamente porque nós, seres humanos, não conseguimos nos relacionar com coisas abstratas demais, né? Então, o ser humano, ele automaticamente começou a desenvolver essa personificação dos aspectos da natureza, transformando esses aspectos, né? Então, a chuva virou o deus da chuva, né? O céu virou o deus do céu, a terra virou deusa da terra, etc. Isso de diversas formas, em diversos locais, em diversas culturas, etc. Então, aí que surgem os deuses, isso aqui falando dentro apenas da magia, né? Isso aí que surgem essas primeiras formas de deuses, simplesmente para ter uma maior relação mesmo, psicológica, entre os seres humanos daquela época com esses conceitos da natureza, para que eles tivessem uma probabilidade maior de boa sorte. E isso funcionava, por quê? Porque a conexão, ela existe de fato. Então, quando eles se relacionavam com a natureza e tudo mais, eles acabavam meio que entrando em fluxo e sintonia com o todo, o que acabava trazendo a boa sorte que eles pediam. Não somente nessa época em que começaram a surgir os deuses personificados, mas até antes também. Então, a magia, ela meio, assim, lá no mais antigo possível que eu poderia te dizer, resumindo, seria isso. Aí depois surgem aí surge o xamanismo, que a gente conhece, que aí já era uma coisa um pouquinho mais estruturada e, assim, é bem de leve mesmo. E aí depois, um outro divisor, digamos assim, de águas na história da magia foi Suméria / Egito, ali a época dos dois ali em que a magia começou então a ser realmente estruturada como um sistema e tudo mais, ou diversos sistemas, né? Dependendo da região e da cultura. Então, resumindo muito, seria isso. É interessante, John, que a gente que busca um pouco dessas informações, eu gosto muito também desse termo da magia, né? No princípio, o planeta Terra, né, há bilhões e milhões de anos atrás, o que a gente chama de camada umbralina, ela tinha uma... Ela não era tão grossa quanto é hoje, né? Era bem fina. E quando a gente fala sobre a exopolítica e fala sobre os degredados de Capela, quando esses seres chegam aqui, eles começam a manifestar o seu poder mental sobre a nossa natureza. No momento onde os homens conseguiam ter contato direto com os elementais, com os devas da natureza, lembrando que Gaia já é uma consciência, e essa consciência de Gaia traz outras consciências sobre ela. Então, quando a gente fala um pouco sobre a magia, a gente pode voltar nesse estudo que fala sobre os degredados de Capela, quando chegam aqui, que vai surgindo essa manifestação da sua mente sobre a natureza, né? Como eles conseguiam fazer a partir da mente, não tinha simbolismo, tinha esse fetichismo todo que se usa hoje, que é um dogma. Hoje a magia está relacionada a um dogma, existe rituais, feitiços, existe simbologias que devem ser usadas, mas naquela época eles usavam apenas o poder da mente. Até a gente acaba confundindo um pouco quando você acaba falando até próprio do Egito, o pessoal da Suméria, os próprios Atlantes, né, que usavam o poder da magia para fazer as coisas acontecerem, eram coisas incríveis. Claro que nós não estamos falando que nós estávamos lá, não, porque nós apenas sabemos disso por o estudo, a história, eu estou até para acessar mesmo pelo plano espiritual informações que nos chegam, mas como interessante, como a gente começou a construir dogmas a partir desses seres que começaram a reproduzir aqui poderes mentais dentro do planeta Terra. Quer dizer, são seres que não eram daqui, vieram degradados, tiveram que passar aqui a sua experiência, e naquele primeiro momento eles conseguiam comandar e controlar a natureza. Eu estou errado ou isso realmente aconteceu, John? Oh, perfeito. A primeira, digamos assim, a resposta que eu dei foi a primeira parte, vamos colocar assim. Sim. Falando mais assim, para quem não estuda nada de outras coisas fora a magia, mais especificamente, tá? Aí agora entrando aqui nos nossos assuntos e tudo mais, a exopolítica, a espiritualidade, a multidimensionalidade, que eu também considero, tá? Só que aí eu só separo porque, como eu falei, né? Às vezes a pessoa chega
e não conhece todo o contexto dos outros assuntos. Então, né, não vai entender. Mas então, devidamente aqui contextualizado, agora sim, agora juntando a história tradicional da magia, mas a história que a gente conhece, né, e de outros estudos e de experiências, etc. O que eu tenho de conhecimento é que todo esse processo que parece puramente natural, na verdade, ele aconteceu também com interferências de fora. Ou seja, quando chegam outros seres, né, de outros planetas aqui, ou de outras dimensões também aqui, seres físicos e seres de outras dimensões, que foram chegando ao longo do tempo, em diversos períodos. Então, quando esses seres chegam, eles chegam se eles têm a capacidade, seja de vir fisicamente para cá, ou seja, de se materializar de uma outra dimensão para cá, quer dizer que eles são mais evoluídos que nós, ainda mais naquela época. Então, quando esses seres chegam, eles podiam ser, sei lá, vamos dizer que eles eram os menos evoluídos deles, lá, entre eles. Mas se eles vêm para cá e se relacionam com seres humanos, cara, aquilo ali é magia pura, porque a gente não conhece nada daquilo, né? É algo que a gente não sabe o funcionamento e tudo mais. Tanto que, se a gente pegar um celular, um computador aqui, voltar lá no passado, na pré-história, e mostrar para eles, eles vão falar, o que é isso aqui? Isso aqui é um dispositivo mágico aqui que faz 1 milhão de coisas, né? Caramba, esse aqui é impossível. Então, assim, agora entrando dentro das minhas experiências e crenças também, eu diria, até certo ponto, não chega a ser um dogma, mas eu diria que crenças também temporárias, é que houve sim interferência, tanto que eu ensino sobre isso no Despertar 2.0, quem ainda não conhece, eu tenho um módulo lá sobre exopolítica até o momento, e já está completo o módulo lá, 20 aulas, então eu explico, cada aula tem 1 hora, então eu explico diversas coisas sobre exopolítica em detalhes, e todo o contexto, e de uma forma cronológica, digamos assim, então fica de fácil entendimento. Então, houveram diversos tipos, eu diria, de seres, e de culturas diferentes, e de formatos diferentes, e com pensamentos e filosofias diferentes, que vieram para cá e cada um teve, digamos assim, uma certa influência, digamos assim, deixou aqui alguma sementinha de alguma coisa, de algum conceito que a gente ainda não tinha e que acabou sendo agregado aos conceitos que os humanos também estavam desenvolvendo por si próprios, digamos assim.